Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia, quero mostrar para vocês as minhas dracenas hoje. Elas estão bem bonitas. Eu fiz adubação aqui nesse canteiro há uns 20 dias mais ou menos, por aí, né? Coloquei esterco de gado, coloquei bastante e já tá dando um resultado, apesar das plantas estarem não está na fase maior de desenvolvimento, né? Que no outono elas ficam um pouco devagar para crescer, mas elas estão bonitas. Aqui eu tenho a Dracena Dracena marginata. Essa daqui já é um recomeço. Eu tinha uma Dracena aqui que eu fiz por estaquia há uns 7 anos atrás. Eu recolhi alguns galhos de poda. Aí eu plantei, pegaram todos. Aí eu peguei uma muda e coloquei aqui, nesse mesmo local. Ela cresceu, ficou enorme, passou de 4 metros de altura, tava linda. Aí eu optei por tirar ela, tava um caule bem grosso, eu podei e ela não brotou. Mas eu fiz muda com os galhos e aí tirei o tronco aqui e coloquei essa muda no lugar. Agora como ela já tá num tamanho, vamos dizer assim, o tamanho que eu quero que fique, né? Porque eu quero que elas cresçam no máximo até a altura aqui da muretinha. Essas plantas que estão na mureta, elas vão sair. Eu vou colocar elas em vasos de parede. Então, vai ficar só a muretinha. Eu quero as plantas na altura da mureta. Então, ela já tá quase na altura aqui, ó. Aí eu vou, no começo da primavera, por aí, finalzinho do inverno, eu vou fazer uma poda nela. Vou podar lá embaixo, para ela ramificar. Aí eu podando, ela vai dar uns 2 ou 3 galhos. E aí ela faz um arbustinho. Eu quero cultivar como um arbusto. Se fosse para ficar só assim, um galhozinho, já tava ótimo. Mas aqui ela vai crescendo, vai crescendo. Quando vê, ela tá enorme. Ela fica bem grandona. 4, 5 metros, 6 metros, tranquilamente. Se tiver espaço para crescer, ela atinge isso tudo, plantada no chão. Em vaso ela vai crescer de acordo com o tamanho do vaso, mas a minha, como está no chão e eu quero cultivar como arbusto, eu preciso fazer a poda para que ela forme o arbusto e se mantenha com um porte mais baixo. Já aqui eu tenho a Dracena fragrans, essa na versão verde, eu que fiz a muda também, e na época eu fiz duas. Essa daqui era a parte do caule, a parte da ponteira eu fiz uma outra muda, eu cortei o galho em 2, né? E plantei o caule, que era esse aqui, ó. Aí ele enraizou e ramificou. Aí ele deu 3 ramificações quando enraizou. Aqui é a parte onde foi cortada, ó. Tá vendo aqui? Cicatriz de onde foi cortada. Aí ela enraizou e deu esses 3 galhos. Dos 3, elas cresceram, tava bonito. Ficou bem grande. Aí eu cortei e ela ramificou. Aí aqui, ó. Desse galho aqui, ela ramificou 2, esse e esse. Aí eu tirei esse, deixei só esse aqui. Aí cortei, deu 2, tá vendo? Sempre que ramifica, é porque a gente poda, né? Dificilmente ela vai ramificar sem fazer a poda, né? Só quando tá bem grande já, aí ela, às vezes ela tomba, aí ela solta uma ramificação. Mas fora isso, tem que fazer a poda para ramificar. Então essa daqui eu já acho que é a terceira, né? Terceira poda que eu faço nela. Ela cresce muito rápido, da Dracena fragrans, é bem rápida para crescer. Então eu tenho que estar podando ela sempre. Aí agora ela já deu bastante galhinhos aqui, ó. Vai demorar mais um pouquinho para crescer, porque quanto mais galhos tiver, ela tem que dividir a força, a energia com todos os galhos, então demora um pouquinho mais para desenvolver e ela não cresce com as folhas tão grandes. Se ela tivesse um caule só, ela cresceria com umas folhas maiores e cresceria mais rápido. Então, até isso ajuda a planta a ficar mais compacta, né? Já que ela, ao invés de crescer para cima, ela vai crescer para os lados, né? Estando bem ramificadinha. Mas vou ter que controlar bem o crescimento dela, até para ela não atrapalhar o desenvolvimento aqui, ó, da Dracena Baby Chocolate. Essa daqui é devagar para crescer, ela não tem um porte muito grande e nessa época não pega sol aqui nesse jardim e ela sempre dá cochonilha, tá vendo? Esses pontos brancos, ela começando a dar cochonilha. Sempre dá.
eu também já podei, ela tá com 2 galhos aqui, ó. E aqui ela deu 3, mas o terceiro não vingou, aí ficou só 2. Eu vou deixar ela crescer um pouco, quando ela chegar aqui na altura da mureta, aí eu corto ela lá embaixo. Esses 4 galhos vão multiplicar, elas vai dar pelo menos uns 8, aí vai ficando mais cheinha, mas ela é bem devagar para crescer. É uma planta que eu considero fácil também. Todas as dracenas, de modo geral, elas são fáceis de cultivar. Algumas são mais fáceis do que outras, tanto para fazer muda quanto para cultivar. Para cultivar em água, todas elas vai muito bem. Enraiza também com muita facilidade em água. Na terra também. Dificilmente eu faço muda em água, né? Quando eu coloco na água, às vezes um galinho que quebrou ali, ou eu fico com dor de jogar o galho fora, aí eu coloco na água e deixo, ele enraiza. Aí depois eu fico sem saber o que fazer com ele, né? Porque eu não tenho onde colocar. Então, assim, mas é uma planta super fácil, muito tranquila de cultivar. Se eu tivesse mais espaço, com certeza eu teria uma coleção de dracenas, porque são maravilhosas. Essa aqui eu trouxe lá da fazenda abandonada, tem vídeo aí no canal. Oi, Rubi. Quer vir pra cá? Tem vídeo no canal de quando eu fui lá na fazenda abandonada, que falo abandonada porque era uma fazenda e ela foi vendida e foi feito loteamento. Aí tá só a parte onde era a casa sede, que a casa foi demolida, mas tinha muitas plantas. Então eu fui lá e tinha algumas plantas lá e eu trouxe mudinhas. Essa daqui é uma delas, olha que linda. Ela é uma dracena da variedade Cordyline. Bem bonita, olha. No começo, quando ela é novinha, ela é praticamente toda verde, né? Olha aí. Uma folhinha amarela aqui para poder tirar. E aí, de acordo, ela vai ficando mais velha, a folha vai ficando mais larga, vai surgindo as manchas. Creme com rosa. Olha que linda. Olha, belíssima. Ela tava nessa altura aqui, aí eu podei, fiz muda, eu coloquei o galho na água. Aí ele enraizou, plantei lá. Aí agora eu tenho 2, tá vendo? Olha lá. Aí ela já tá crescendo. Vou deixar também ela atingir a altura aqui da parede. E aí vou podar novamente, pra ficar bem ramificadinha. Mas tá linda agora, olha. Bela demais da conta. Tem uma variedade que eu queria muito, que é a dracena, a Cordyline Kiwi. Ela, nossa, é linda demais da conta. Muito bonita. Mas essa daqui também é perfeita. Tá linda. Aqui eu tenho outra, essa daqui eu não sei o ID, essa daqui também veio de lá da fazenda abandonada. Só que essa aqui é lerda pra crescer. Ela é bem devagar mesmo. Olha lá, aí tem 2. Eu quase perdi ela também, né? Agora ela tá indo bem. Mas os cupim comeu a raiz dela e eu vi ela definhando. Aí fui ver o que era. Podei, peguei o galinho, coloquei na água e deixei aqui o caule pra ver se ela pegava, né? Se ela brotava, e não brotou. Foi secando. Quando eu vi, arranquei pra ver o que estava acontecendo. Os cupim tinham comido a raiz. Aí que bom que eu tinha feito a poda e colocado um galinho dela na água. Aí como ele já estava enraizado, peguei e plantei aqui, ó, os galinhos. Aí agora ela tá indo bem. Aí tem esse brotinho aqui. Esse brotinho nasceu de raiz, eu acho. Porque eu não plantei ele não, acho que ele nasceu de raiz. Porque a dracena, se você arranca ela e fica só um pedacinho do caule embaixo da terra, ela acaba brotando da terra. Inclusive essas daqui, que eu trouxe da fazenda abandonada, já tinham levado, as pessoas já tinham levado as mudas. Isso aqui eram brotos que nasceram dos caules que ficaram lá. Então, assim, é uma planta que é tão fácil de fazer muda que até depois que você arranca, ela brota, né? Já essa daqui foi um galho de poda que eu trouxe. Essa é a Cordyline Chocolate. Essa aqui fica muito grande, cresceu super rápido. Quando eu plantei, ela era um galho só. E aí ela ficou com as folhas enormes. Aí eu podei e ela foi ramificando. De acordo com ela foi ramificando, as folhas foi ficando menor. Agora eu podei o galho maior que ela tinha e ela tá recomeçando. Aí tá com as folhas ainda bem estreitas. Então ela tá bem compacta, mas de acordo com ela for crescendo, ela vai ficando com as folhas mais largas, vai ficando maiores. Vai aqui, ó, começa com as folhinhas menores, mais estreitinhas, aí vai crescendo, vai enlarguecendo, vai ficando umas folhas largas, né? Vai ficando
mudando a coloração. Essa daqui ela é bem marronzinha. Agora que ela é novinha, ela é mais verdinha, mas depois ela fica bem marrom mesmo, tipo isso aqui, ó. É mais ou menos essa a coloração dela, só que a folha fica bem maior e mais larga. Aqui provavelmente não vai ficar, porque ela tá já bastante ramificada. Mas ela é bem bonita também. Aí aqui eu tenho essa que eu já vou fazer a poda nela. Ela floriu. Eu acho que mostrei pra vocês a floração dela. Nunca tinha visto ela com flores não, mas aí esse ano ela floriu. Eu acho que foi aqui, ó. Acho que foi aqui que ela deu a floração. Aí ela continuou crescendo aqui, mas como ela já tá na altura, tá vendo? Aí eu vou cortar esse caule. Folhinha velha aqui. Aí eu vou cortar esse caule maior. Esse aqui eu não vou tirar não. Vou cortar esse aqui assim. Aí vou deixar o caule aqui para ele brotar. E esse galho aqui, eu acho que eu vou tirar essa parte lenhosa, tá vendo? Ele tá bem comprido. Aí eu vou pegar essa parte mais lenhosa, vou cortar aqui assim. E vou pegar essa outra parte aqui da ponta e vou pegar os dois e vou plantar aqui, ó. Só vou dividir, porque aí dá mais mudas. Vou plantar aqui, ó, para encher esse espaço com ela, para poder ramificar, ficar o arbustinho. Aqui tava a cordyline, não, a dracena, a pleomele, né? Pleomele verde, ela tava aqui. Aí eu tirei e vou deixar o espaço aqui só para essa. Então por isso eu vou podar, plantar os galhos aqui, para ela ficar mais cheinha, para ramificar, ficar bem cheinho aqui o espaço. Ela é devagar para crescer. Essa daqui eu trouxe lá da fazenda abandonada também. Já essa daqui, essa é a Dracena marginata tricolor. Essa daqui eu queria durante muito tempo. Eu até ganhei uma da Patrícia, mas aí os cupim comeu a raiz dela. Aí eu acabei perdendo. Aí comprei essa, plantei aqui e ela entortou, tá vendo? O galho torto. Aí ela entortou e no que ela entortou, ela ramificou assim, ó. Então assim, quando ela acontece de ramificar sem a gente fazer poda, é isso, é porque entorta. Porque se ela fizer isso aqui, por exemplo, ó, ela tende a dar um broto aqui, ó, né? Então, normalmente acontece isso. Aqui ela quebrou a ponta, tá vendo? Quebrou. Era bem novinho. Aí ela deu a brotação na lateral. Ela tá bem devagar para crescer. Normalmente ela é mais rápida o desenvolvimento, mas essa daqui tá bem devagar. Tem planta que é assim, né? Quando você faz as mudas, e você pega um galho forte, robusto, para você fazer uma muda, a muda já nasce forte e robusta. Quando você faz a muda com um galhinho fininho, a muda sai mais fraquinha, então ela já demora um pouquinho mais também para se desenvolver. Então essa, como ela foi uma muda feita com galhinho fininho, ela custa para crescer, custa para desenvolver. Eu reparei isso, uns 2 anos atrás eu podei todas as minhas plantas e aí eu fiz muda. Acho que tem mais de 2 anos, né? E eu fiz muda e eu observando, eu percebi que os galhos mais grossos davam as mudas mais robustas, que crescia, que desenvolvia mais rápido. E aqueles galhinhos mais fininhos, as mudas que demoram mais. Então, assim, faz sentido. Às vezes, quando você compra uma muda e a muda custa para desenvolver, às vezes é porque ela foi feita de um galho fininho. Então, ela demora mais para encorpar, para ficar aquela planta robusta, rápida no crescimento, no desenvolvimento. Isso aí conta bastante também. Foi o que eu observei aqui nas plantas que eu fiz muda. Já essa daqui foi galho de poda. Essa aqui eu identifiquei como Dracena anita. Tem uma que é a Pleomele fita, que é parecida, mas eu acho que a folha dela é mais fininha do que essa aqui, ó. Então, por isso eu acho essa daqui é Dracena anita. Já podei ela várias vezes para ramificar. Então ela tá pequena aqui, mas essa aqui fica grande, porque essa aqui eu trouxe galhos, foram galhos de poda e dava para ver a planta mãe por cima do muro, bem alta, tipo 6 metros de altura.
Essa aqui cresce bastante. Só que eu acho que é bem devagar para crescer, porque essa daqui, pelo menos, ela é bem devagar. Mas os galinhos bem fininhos também. Mas ela é bonita. É bem bonita também. Essa variegação. Vai demorar, né? Pra ficar cheinho, assim. Fazer aquela moitinha. Essa daqui também é bem lerda. De onde veio essa? Acho que essa daqui foi a Patrícia. Patrícia que me deu a muda também. Ela tá feia agora. Tá ficando bonito os brotos aqui em cima, né? Mas ela queimou, tá vendo? Essa daqui é o bambu da sorte, variegata, Dracena sanderiana, na versão variegata. Essa aqui foi a Patrícia que trouxe uma muda pra mim. Aí o dia que o Silvano cortou a grama, ele cortou um galho. Cortou um galhinho dela aqui, acho que foi esse aqui, ó. Né? A roçadeira passou e quebrou aqui, cortou. Aí eu peguei e coloquei na água, tá lá dentro pra enraizar. Mas já faz tempo já, então já deve estar enraizado. Aí depois eu peguei lá e vou trazer pra cá. Porque eu quero que ela... esse daqui secou. Eu quero que ela fique cheinha. Mas só que ela é bem devagar pra crescer, ó. Bem devagar mesmo. Aí eu vou... a Rubi fazendo bagunça. Aí eu vou pegar o brotinho lá, colocar aqui para poder ajudar a encher também. Mas ela é devagar. As plantas na versão variegata costumam ser mais devagar para desenvolver. Devagar também tá essa daqui, que é uma versão que eu considero que cresce devagar, porque foi feita com galho fino. Essa daqui é a Cordyline Dracena vermelha, né? Que tá parecendo a chocolate, né? Mas essa daqui é vermelha. A coloração tá parecida com a outra lá, né? Mas quando ela vai ficando mais velha, vai ficar vermelhinha. Essa aqui foi a Patrícia que trouxe a muda pra mim. Aí ela tava maior, eu podei pra ramificar. Já tava com as folhas bem vermelhinhas já. Mas aí eu podei ela pra ela ramificar. E ela tá dando um maior trabalho pra ramificar. Aí o Silvano cortou ela também. Aí ela brotou aqui, ó. Passou a roçadeira, cortou, ela brotou, peguei o brotinho, coloquei aqui, enraizou, já tá crescendo. Aqui, ela já tinha ramificado 2 brotos aqui, aí os gatos quebrou um, aí eu cortei o outro aqui para tentar uma muda. Eu acho que a dessa aqui tá lá dentro, o que eu cortei daqui, tá na água. E aí ela brotou aqui, mas tá assim, tá devagar. Mas normalmente ela é uma planta que eu sempre vejo nos viveiros, ela é bem comum por aqui. Dracena vermelha não costuma ser devagar para crescer não, mas essa daqui é porque o galho era um galhinho fino. Então, se fosse um galho mais grosso, com certeza ela desenvolveria mais rápido, cresceria mais rápido, mas por enquanto ela tá devagar. Mas vamos esperar, né? Porque uma hora ela chega lá. Já essa aqui, eu trouxe do lixo essa planta. Lixo de viveiro. Feia. Essa é a Pleomele verde. Trouxe ela feia, mas bem feia mesmo. Aí plantei. Na época eu plantei ela aqui, ó. Quem lembra? Aquele tronco ali, ó. Era dela. Olha a grossura do tronco. Eu plantei ela ali. E o galhinho que eu plantei já estava enraizado. Era uma mudinha mesmo. Plantei ela lá e aquele galhinho, todo contorcido, bem feinho, ele não cresceu. Ele deu um broto, saiu um broto da terra, bem forte, bem robusto e cresceu, que formou aquele caule grosso lá. E ela cresceu bastante, ficou enorme. Eu tinha ela desse lado e do outro lado do portão eu tinha a variegata. Tava lindo, mas aí eu modifiquei o jardim, cortei elas e fiz muda. Aí peguei essa muda, ela tava ali, aí trouxe ela pra cá. Cortei o hibisco tricolor que tava aqui, né? O caule ali. Coloquei ela aqui. Ainda não, assim, pegar ela pegou, né? Porque dificilmente essa planta aqui dificilmente ela morre. Mas ela ainda não teve brotação depois que eu coloquei ela aqui. Mas provavelmente ela vai ser um broto ali da terra que vai crescer bonito, bem forte, bem robusto. Aí se der um broto assim, aí eu corto esses e deixo o outro, né? Porque aí o outro ramifica e forma um arbusto mais rápido. Eu não vou deixar ela crescer muito igual ela cresceu lá fora, ficou bem grandona. Eu vou podar, manter ela arbustiva aqui nesse espaço, para poder preencher bem, fechar bem aqui essa parte do jardim. Mas bem arbustiva mesmo, no máximo 1 metro de altura, que eu quero que elas fiquem.
que é para acompanhar a altura ali da muretinha. Ali tá a Pleomele variegata também, que eu fiz a muda, coloquei ela aqui. E aí, ela é bem ramificadinha. Esse aqui já era um galho que eu já plantei ramificado. Aí ela enraizou, mas é bem devagar para crescer. Por estar ramificadinho, os galhinhos fininhos, tá vendo? Bem fininho. Olha aí. Ela é bem devagarzinho para crescer. Mas olha o broto que saiu aqui na terra. Aí, quando sai assim, ele sai, cresce rápido a distância de uma folha para outra. Cresce rápido e esses daqui costuma ficar bem alto. Então eu vou deixar ele crescer um pouquinho mais, para isso aqui ficar um pouquinho mais velho, e vou cortar para ramificar, para ficar baixinho assim. Porque a intenção não é que elas fiquem altas, né? Não é crescer, é encher, né? Então, já que deu esse broto aqui, esse aqui vai ficar bem robusto mesmo. Aí é cortar para ele ramificar e assim ela fica mais compacta e deixar o canteiro mais cheio. Só que eu coloquei ela bem no cantinho, porque eu queria colocar outra aqui, né? No lugar do hibisco eu queria colocar duas, mas tá difícil de achar variedades diferentes de dracena aqui na minha região. As que tem para vender são praticamente dessas que eu tenho, então eu acho que vai ficar só essas duas aqui para encher esse espaço mesmo. Aí ela tá bem pertinho aqui da Dracena sanderiana verde, que é o bambu da sorte, na versão verde. Já esse daqui é rápido no desenvolvimento, né? Aí ele tá alto ali, ó. Eu deixei ele crescer. Quer dizer, eu já trouxe ele pra cá grande. Ele ficava lá no lago, eu trouxe pra cá. E aí eu deixei alto, porque a minha intenção, como ele tá aqui no cantinho, é ele tampar o caule da Sariteia. A Sariteia, olha aqui, a Sariteia tá sem vergonha, tá bem cheia de ramificação, muito cheia de galho, precisando podar. Mas a intenção do bambu da sorte ali é que ela preencha o espaço ali para cobrir o caule da Sariteia. Olha o caule dela lá, né? E ela tá cumprindo bem com o papel. Aí a hora que as outras crescer, chegar lá, vai ficar legal. Aí eu tenho essa aqui. Essa daqui foi o Silvano que trouxe do lixo. 3 galhos, eu plantei os 3. Eles enraizaram, acho que 2 enraizou, mas as lesmas comeu 1. Aí sobrou só esse. Aí agora que ela tá desenvolvendo, é devagar para crescer. Essa é bem devagar. Mas tá ficando bonita, ó. Agora, depois que eu tirei a forração do canteiro, eu achei que ela desenvolveu melhor. Porque a forração tava quase maior do que ela. Aí agora ela tá bonitona. Essa eu não sei o ID não, bem bonita. Quando ela tiver 1 metro, aí eu podo ela e deixo ramificar para ficar bem cheinho aqui. E uma que eu queria bastante para finalizar o vídeo era essa daqui, que é a Dracena Fragans na versão variegata. Tá bem bonitona, ó. Essa que eu já podei também, só que ela ramificou, mas tá devagar. Olha lá o broto. Dracena pau d'água, né? Tanto ela não ramificou. Aqui deu 2 olhinhos aqui, ó, mas não desenvolveu. Aí esse outro que tá o maior, agora era um broto que era pequeno. Aí esse eu não cortei, então vou deixar ele crescer um pouquinho mais. Quando chegar na altura do vaso aqui, aí eu corto ela. Mas olha o tanto que as folhas dela tá grande, porque praticamente tá só um galho crescendo, né? De acordo eu for podando e ela for ramificando, aí vai ficando menores. As folhas vão ficando menores. Aí vai ficar, ela fica mais compacta, mas ela é linda, muito bonita mesmo. As minhas dracenas fragas não floriram ainda, mas elas têm a flor perfumada. Então, com essa linda aqui, eu encerro o vídeo de hoje agradecendo você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no Valeu e faça a sua contribuição. E se aparecer aí para você, dê um hypar para ajudar na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!